Fala galera, beleza? Professor Catitas por aqui. Vamos resolver essa questão que para mim aparece aqui como número 70 no caderno amarelo, mas que para você pode aparecer com outro número. Vamos nessa, questão que fala sobre a ditadura militar no Brasil, ou ditadura civil militar, ou regime militar, como aparece em diferentes livros, né? Então vamos para a questão. Enunciado: os sindicatos rurais foram tratados de forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para... Então, os sindicatos rurais, esse é o primeiro ponto aqui, né? A gente está falando dos sindicatos rurais, foram tratados da forma descrita no texto, então a gente tem que descobrir que forma é essa e, bom, vão ser utilizados, né, porque o governo pretendia utilizá-los para quê? Essa é a pergunta, né? Vamos descobrir? Então, vamos para o texto. O golpe militar de 64... foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas. Vamos lembrar, as ligas camponesas eram aquelas associações de trabalhadores rurais que tinham como objetivo, principalmente no Nordeste, na região Nordeste brasileira, mas não só, mas que tinham como objetivo a reforma agrária, certo? Vamos lembrar disso? E, portanto, com uma inspiração de ideias que, inclusive, eram ideias de esquerda em sua maioria, portanto, foram fortemente perseguidas, né? Durante a ditadura militar e logo com o golpe militar, elas foram desarticuladas, beleza? Generalizadas na década anterior, né? Então, as ligas camponesas chegam ao fim. Praticamente chegam ao fim aqui no início da ditadura militar. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Então ele está dizendo o seguinte, ele está marcando uma oposição. O texto está mostrando para você que as ligas camponesas foram tratadas pelo regime militar de uma maneira a extingui-las, certo? Agora, em relação aos sindicatos, portanto os sindicatos rurais, é disso que estamos falando, né, a atitude do governo foi ambígua. Que atitude foi essa? Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais. Portanto, em acordo com os Estados Unidos, que nesse momento vamos entender, década de 60, década de 70, a gente está aqui na Guerra Fria, então o mundo está polarizado, certo? Entre o mundo capitalista, o mundo socialista e as discussões relacionadas à competição desses dois modos de vida. Então foram concebidos centros sindicais em parceria com os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos teriam interesse nisso desde que fosse para promover o seu conjunto de valores, seu conjunto ideológico. Então isso tem que estar na nossa cabeça, nesse contexto histórico. Foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores. E aí quando a gente lê aqui princípios conservadores, a gente está falando de princípios, portanto, de direita, princípios relacionados aí àquilo que os Estados Unidos pretendia propagar, certo? E ministrados por membros da Igreja Católica, que é uma instituição conservadora, portanto, e que comunga de muitos desses princípios, e que comungava e comunga até hoje de muitos desses princípios conservadores que os Estados Unidos pretendiam propagar em oposição ao que aqui nas ligas camponesas, por exemplo, se colocava como princípios revolucionários, certo? A partir do momento que você está buscando reforma agrária, enfim, coisas nesse sentido. Então, os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita. Qual foi essa forma descrita? Portanto, como uma ferramenta, certo? Para a propagação desses princípios conservadores. No texto, porque o governo pretendia utilizá-los para, bom, a gente já falou aqui, né? Para propagar, portanto, para tornar público, para tornar mais amplo no espaço rural os princípios conservadores que o próprio texto menciona aqui. A gente tem que procurar isso na resposta. Vamos para a letra A. Controlar tensões políticas. Opa, pode ser isso? Pode ser. Afinal de contas, se eu levo e propago, como eu utilizei esse verbo, né, no espaço rural, essa ideologia, esses princípios conservadores, eu vou, de alguma forma, controlar um pouco dessas tensões políticas que afetavam o campo, né? Acho que a gente fica aí com a letra A. Vamos para a letra B. Limitar a legislação trabalhista. Essa questão aqui não tem muito a ver com legislação trabalhista. Não se trata de limitar a legislação trabalhista nesse sentido. Divulgar o programa populista, claro que não, né? A gente não pode ter uma associação com os Estados Unidos ou com a Igreja Católica para divulgar o populismo. Essa questão fica contraditória. Na letra D, regularizar a propriedade da terra. A gente até teve uma legislação durante a ditadura militar que regularizava a propriedade da terra, mas esse não é o ponto da utilização dos sindicatos que já foi dita aqui como forma de propagar princípios conservadores. Então não é esse o ponto da questão de acordo com o texto, né? A letra D, portanto, estaria errada nesse sentido.
Olha a letra E, estimular a oferta de mão de obra. Também não é um ponto, a gente não quer produzir mão de obra camponesa. A gente tem mão de obra camponesa nesse momento no Brasil sobrando. Portanto, esse não é o ponto. De fato, a gente fica aqui com a letra A, controlar as tensões políticas, justamente nesse sentido do mundo polarizado e desses sindicatos sendo tratados pelo governo como espaços de propagação desses princípios apoiados pelos Estados Unidos, princípios conservadores de uma forma geral. Beleza? Obrigado, até a próxima questão, galera. Valeu!